Bom, como tema de estudo da noite, eu trouxe a parábola de Jesus, o joio e o trigo. Acho que a maioria de nós conhece essa parábola, né? Mas as lições do Evangelho, elas são sempre assim. Cada estudo você tem uma interpretação, você vai aprofundando no aprendizado, né? E tirando reflexões mais íntimas para a nossa autoiluminação, né? Então a parábola é a seguinte: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente em seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boas sementes? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém, lhe disse ele: não, para que ao colher o joio não arranque também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa, que é a colheita, né? E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-no no meu celeiro. Mateus capítulo 13, versículo 24 a 30. O que é bom sempre a gente lembrar nas parábolas de Jesus, né? É que Jesus ele criava essa linguagem para melhor entendimento do povo daquela época, que eram agricultores, pescadores, né? Pessoas simples, com pouca instrução. E era esse o público de Jesus. Então ele contava histórias com situações comum àquele povo, né? Naquela época existiam esses campos, as plantações tinham um fator de importância até muito maior que hoje, porque hoje, né, se planta muito mais do que numa região do que se consome. Mas antigamente, né, naquela época de Jesus, era exatamente o que se precisava, e dentro de um ciclo anual aquilo lá. Então a colheita era praticamente a quantidade determinada para o consumo. Então Jesus conta essa parábola nesse propósito, né? Através dessa linguagem simples, desses termos e esse uso do cotidiano, alcançar o coração dessas pessoas, né? O entendimento dessas pessoas. No livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, né, editado pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 117, ele faz alguns comentários sobre essa passagem, né, que é interessante para a gente estar analisando. Então ele começa dizendo o seguinte: quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O educador, ele tem essa característica, né, da paciência, né, da tolerância. Porque senão, na rusticidade, na intolerância, você dificilmente consegue passar a lição. E quando nós falamos do Evangelho, quando nós falamos de Jesus, nós vemos essa situação da tolerância, né? De dar tempo ao aprendiz para que ele absorva a lição, cresça com os seus erros, né? Aprenda. Então ele respeita esse tempo de cada um. E Jesus, ele era um educador, né? Então todas as lições dele tinham essa didática.
E Emmanuel continua: o mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é parcialmente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Qual que é uma característica nossa às vezes? Até na maioria das vezes bem intencionado, né? Mas tem um ditado que fala que o inferno está cheio de bem intencionado. Mas às vezes bem intencionado, nós somos austeros, nós somos rígidos, nós somos até agressivos às vezes, mediante uma situação de erro, né? Com a boa intenção de ajudar, a gente acaba sendo rígido demais, né? E Jesus, nesse comentário de Emmanuel, a gente percebe o quê? Que ele, que ele diz o seguinte, ó, o mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento, porque a oportunidade de crescimento ela está nessas situações, de você conviver com o mal. Como é que você vai crescer num ambiente? Por isso que a gente sempre diz o seguinte: aqui no lar espírita, dificilmente você vai conseguir praticar o evangelho. Aqui é para a gente relembrar, aprender, estudar, mas a prática do evangelho é lá fora, porque aqui está todo mundo pacífico, né? Se a gente pisar no pé do outro aqui, a gente pede desculpa, o outro sorri amigavelmente. Se um cortar a fila do passe, a gente vai fazer de conta que não viu, né? Então aqui é tudo harmonioso. Mas você pegou seu carro, né, e vai para sua casa e um te fecha, e um quase bate em você, aí a gente começa a entender a aplicação do evangelho, né? Então Jesus, ele diz, Emmanuel nesse comentário, ele diz o seguinte: o mestre nunca subtraiu essa oportunidade da gente, nos permitindo conviver com o mal, de crescimento e santificação. Então é importante, não é, né? É importante a nossa convivência com o mal também, né? A santificação do homem. E nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado, não é subtraído de ato, né? Ele é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. E nós, quer ver uma situação em que nós queremos destruir o mal de pronto? Quando a gente vê uma reportagem de um crime muito hediondo, o que a gente começa a pensar? Eu acho que pena de morte, né? Talvez realmente faça sentido. Essa situação veio a calhar com um fato desagradável que aconteceu com a minha esposa semana passada. Ela quase foi assaltada, sabe? Apontaram a arma para ela estava com o nosso filho menor, Benjamin, no carro. Então foi uma situação bem complicada. E minha sogra estava aqui, meu pai também. Então ficou aquele tumulto, sabe? E é nessas horas que a gente percebe o nosso comportamento. Que aí você já pensa, aí você vê os comentários, até eu estava fora, na verdade, e tinha chego de viagem, mas a gente percebe que vem esse sentimento à tona, sabe? De revidar, de, sabe, querer achar que você é um dos que deve promover a justiça. A gente se desloca nesse momento. Então, por isso a insistência dessas lições. Às vezes a gente senta, quando a gente está sentado aí, a gente vem numa palestra dessa, a gente fala: nossa, mas eu já ouvi falar tanto sobre perdão, tanto sobre esse parábola, tanto sobre... Mas isso aqui é mais ou menos igual treino. É para quando acontecer com você, você está preparado. Porque depois de uma leitura, depois de uma palestra, você vai começando a assimilar isso. Quando acontece com você, você pode até não acertar, mas você já não acerta com uma percepção diferente. Às vezes você erra, mas a sua consciência já fala: tudo bem, você está fazendo, mas né, a gente já viu que isso é errado. Você faz de novo. Mas antigamente você achava que era certo. Você fazia todo
todo orgulhoso achando que estava certo. Então, é essa água mole em pedra dura mesmo. E quando a gente precisa dar o nosso testemunho, é a hora que a gente consegue fazer esse exame íntimo de como o Evangelho atua na nossa vida. Porque se a gente fica frequentando uma religião, uma instituição religiosa, a gente lê livros sobre aquilo, se considera cristão, sabe o que diz o Evangelho, os seus ensinamentos, mas na hora que a gente tem que dar o nosso testemunho, a gente sequer pensa sobre aquilo, tem alguma coisa errada. Nós sabemos que a gente não vai dar salto, essa provavelmente não vai ser a última vez que nós estamos aqui, a gente vai ter que retornar, mas a gente é obrigado a nos movimentar para frente, nem que seja um passo a cada vez, mas nós somos obrigados a movimentar essa transformação íntima. E a gente vai perceber isso até no final da análise dessa parábola feita por Emmanuel, que nós vamos sendo provocados a essa reforma íntima. Tem até um fato interessante dentro dessa história aqui da destruição, de destruir de pronto o mal, que é de uma aldeia que uma vez, eles sempre tinham uma tradição de eleger o homem mais forte. E aí os homens eram selecionados na aldeia, colocados numa floresta, e ia lá um homem e derrubava uma árvore com a mão, aí vinha o outro, derrubava duas, e o outro derrubava três, e no final você escolhia qual que era o homem mais forte. E numa desses concursos, chamaram um sábio para avaliar. E o sábio, depois da demonstração deles, perguntaram para o sábio: e aí, qual deles é o mais forte? Ele falou: até agora não dá para saber. Mas como não dá para saber? Já fizeram a demonstração deles, Ele falou: não, a competição vai começar agora. E ele foi até a floresta, no meio deles ali, quebrou um galho pequeno de uma árvore e falou: aquele que conseguir colocar o galho no lugar e fazer novamente brotar, esse é o mais forte. Porque para destruir, a gente não precisa de esforço. A destruir é tão simples. Qualquer coisa destruir é simples. Você não precisa estudar para destruir. Você não precisa de esforço para destruir. Agora, para construir, é diferente. É onde exige o esforço nosso. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Se a gente quer ver um exemplo de esperança na vitória final do bem, é a gente ir num presídio em dia de visita. A gente vai lá ver uma senhora com um bolo que o filho adora, com uma roupa limpa, com um mimo, para um cara que aos nossos olhos é um criminoso. Mas para ela, ainda há uma esperança no fundo dele se arrepender do que ele fez, dele pagar o crime que ele cometeu e se tornar uma pessoa melhor. Se imagina, se a gente consegue ver isso aqui na Terra, com criaturas semelhantes a nós, você imagina quando se trata de Jesus, quando se trata do nosso Pai. Como é esse olhar dele para conosco, Então, não se trata, quando você vê o jugo crescendo junto com o trigo, não se trata de um relaxamento, não. É o otimismo celeste do semeador, bem diferente, que nunca perde a esperança na vitória do bem. Judas, no dia em que ele foi trair Jesus, Emmanuel ele tem um texto que ele comenta, mas eu não trouxe não, que ele comenta a relação de Judas naquele momento. E ele comenta que Jesus, quando Judas chegou, Jesus disse o quê?
amigo, aqui tu viestes. Judas beijou ele e foi o momento da traição. Emmanuel fala que aquele momento que Jesus fala para ele, amigo, aqui tu viestes, foi a última oportunidade que Judas tinha de reverter a situação. Porque ele podia ter dado aquele estalo e parar por ali, mas não foi o que aconteceu. E baseado também nessa esperança na vitória final do bem, Jesus conta, eu não estou lembrado agora o livro, em que Humberto relata os últimos momentos de Jesus na cruz. E ele conta o quê? Que quando Jesus estava lá já agonizando, ele relata tanto o que acontecia no plano espiritual, como o que acontecia no plano físico. E ele fala que no plano espiritual, vários espíritos angelicais cercavam Jesus, naquele momento em que ele estava fazendo o desligamento. E aparece uma criatura com uma luz que se destacava das outras, chega até Jesus, se aproxima dos lábios de Jesus e Jesus balbuceia alguma coisa para ele, e como se Jesus tivesse dado uma ordem, ele sai rapidamente. E Humberto de Campos nos conta que Jesus pede para ele socorrer Judas, que acaba de suicidar. Então, olha do que nós estamos falando, Então, é uma lição que nos constrange, às vezes. Porque, às vezes, a gente, na nossa fragilidade, a gente quer revidar, a gente quer alimentar aquela vingança, aquele sofrimento, se comprazer com a dor de alguém que nos fez o mal. Vibramos, às vezes, com essa situação. E olha o exemplo, qual que é? Vai na contramão de tudo que a gente ainda pratica, ainda pensa, ainda deseja, O campo do Cristo é região de atividade incessantemente e intensa. É claro, nós somos sondados, não é vigiados, nós somos sondados 24 horas por dia. Sondados por quê? Porque nós somos olhados por dentro. Jesus não olha para nós como eu estou olhando para vocês, desse ponto de vista. Jesus olha de dentro, olha por dentro de nós, no seu íntimo. Por isso que a presença de Jesus naquela época constrangia muito, causava esse constrangimento. Porque era como se fosse um convite a refletir sobre quem era você. Quem era você? Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas, contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge, ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O mal, como nós dissemos antes, existe, é necessário ainda, porque nós somos criaturas ainda imperfeitas, convivendo uma com as outras. Mas nós sabemos o quê? Que a nossa autoiluminação permite nós mudarmos a nossa sintonia. Então, se você ainda se sintoniza com o mal, você não precisa se preocupar em ir lá mudar o outro. Você tem que se preocupar em mudar a sua iluminação. O ajuste tem que ser em você e não no outro. Nós não temos essa capacidade. E junto com esse ajuste e com essa autoiluminação, vem a misericórdia. Porque quando você se autoilumina, você lança a luz no outro. O que uma lâmpada faz? Ela é capaz de lançar a luz. Ela ilumina através da luz dela. Mas primeiro ela tem que fazer o quê? Se autoiluminar. Você não consegue projetar a luz a luz tem que vir de algum lugar. Então quando você se autoilumina, você projeta a luz. É dessa forma que você contribui. E o que nós equivocadamente costumamos fazer? Nós tentamos ir lá e ajustar o outro. Mas não com luz, com força, com incompreensão.
que é justamente o que nós lemos anteriormente aqui, que é o que Jesus não pede para a gente fazer. Por isso que ele deixa o joio crescer junto com o trigo. Por isso. E nós, como eu disse no início, na nossa boa intenção, às vezes a gente não compreende dessa forma, né? O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam, né? Se transformam. Quando Jesus, quando Emmanuel fala isso, que o tempo e a bênção do Senhor agem devagar, nós sabemos que a natureza não dá saltos. Nós sabemos que, como eu disse anteriormente, nós não vamos sair daqui já santos, nem angelicais. Provavelmente nós vamos ter que voltar mais algumas vezes, ainda precisa ajustes. Mas Jesus, ele acredita no quê? Nessa transubstância. Que é o quê? É o joio se transformar no trigo. O joio se transformar em trigo. O mal se transformar no bem. Qual que é o futuro do planeta? Não é esse? Qual que é o objetivo do Espiritismo? Não é transformar todo mundo em espírita, é transformar todas as pessoas em homens de bem. Quando a maioria for homens de bem, como já é, na verdade, esse percentual aumentar, não vai existir o mal. O joio se transforma no trigo. Da mesma forma que Jesus acreditou na recuperação de Judas, que ele sabia que Judas estava mal, mas ele não era uma criatura má, é essa crença que ele tem em nós, de sabermos que hoje nós somos como crianças ainda que cometem erros, mas que nós vamos nos transformar. Um pai ama menos um filho porque ele não sabe ler, não sabe escrever, porque ele cai, porque ele escreve na parede? Não, porque ele não está olhando aquele filho como um olhar definitivo, ele olha lá na frente, ele sabe o quanto ele vai evoluir, o quanto ele vai aprender. É da forma que nosso Pai olha para nós. Ele olha para nós como criaturas ainda em potencial, lá na frente, O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Nós não temos essa condição, porque a obra renovadora é dentro. Então eu olho para alguém que vive no centro espírita, vive na igreja, vive no templo e com os joelhos esfolados, eu olho para ele e falo, nossa, esse é um homem e tanto. Mas eu sou capaz de analisar dentro? Não sou, E às vezes eu vejo um coitado aí que se diz até ateu, mas por dentro é muito mais cristão às vezes do que nós. Então nós não temos essa capacidade ainda. Por isso que Emmanuel diz, o homem comum não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Não mesmo, porque a maioria de nós olhamos o quê? O exterior. E, através do exterior a gente não consegue identificar essa renovação. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades externas que falem ao coração. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessário a eliminação do joio em molhos. O que será que ele queria dizer para a gente dessa modificação em sua natureza essencial pelos filtros amorosos? O que seria esse filtro amoroso que ele fala, De uma afeição nova.
uma situação diferente na nossa vida, um estímulo inesperado ou uma responsabilidade eterna que falamos ao coração. Um exemplo, né, que a gente pode citar aqui. Um alcoólatra, que às vezes nem se considera alcoólatra. Então se ele não se considera alcoólatra, ele não vai procurar tratamento. Mas aí, um belo dia, ele vai fazer um check-up e descobre que está com uma cirrose. Né? É um estímulo inesperado. Aí ele começa a pensar sobre aquilo. Mas peraí, uma cirrose? Do que será? Doutor, do que surgiu isso? Vai fazer uma investigação, né? Alguém de fora vai apontar alguma coisa para ele. Porque santo de casa não faz milagre, né? Às vezes os filhos já falaram, a esposa já falou, mas... Beleza. Esse senhor também recebe a notícia que vai ser avô. Afeições novas. E quem garante quem é essa nova reencarnação que vai chegar na casa dele? Que vai despertar nele uma vontade íntima de não partir já. Alimentar um desejo novo de esperança, motivação, saber que tem uma criança dentro de casa, um ser, e a ligação que eles têm, que ninguém sabe, vai poder saber, que só os desígnios de Deus sabe quem é esse neto dele, qual a ligação que existe. Então, são os instrumentos que são usados para nós despertarmos a necessidade dessa reforma íntima, para que nós não sejamos ceifados mesmo. Jesus, ele deixa o joio crescer junto com o trigo, mas vai chegar um momento, como aqui o Emmanuel diz, que vai chegar a ceifa, porque o trigo também vai precisar passar pela ceifa, para continuar o seu processo. Só que o jugo, qual que é o destino dele? Amarrado aos molhos e queimado. Então, se a gente não ouve esses estímulos, a gente vai ser ceifado também. Vai vir a dor, vai bater na nossa porta. E quando ela vem, a gente se desespera. Não consegue entender o porquê. Porque se você não tem dificuldade de entender os sinais, você não vai entender o motivo da dor. Você vai negar, vai se revoltar, exceto refletir. E esse é o principal convite da dor que faz para a gente. Nos convida a refletir. Então você pega uma pessoa que não tem 3 atividades diferentes, corre para lá, corre para cá, não tem tempo para a família, não tem tempo para casa. De repente ele se encontra deitado num leito de hospital. Ele não vai poder ir em lugar nenhum, não vai poder atender o celular. O que ele vai poder fazer? Refletir. É como se Deus fizesse, peraí, senta aqui um pouquinho. Deixa eu te falar um negócio. Depois você continua, mas agora senta aqui um pouquinho. Vamos conversar. Me escuta. Responsabilidade eternas. O que seria responsabilidade eternas? É como uma casa espírita. Vem uma pessoa nova, começa a frequentar, você passa uma responsabilidade para ela que faz ela se sentir importante. Um convívio diferente, conhecer pessoas novas, falar de algo que a estimule, Então a gente tem tudo isso à nossa disposição 24 horas por dia. Nosso ajuste que não está adequado para identificar. E nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, esses convites chegam a nós a todo momento. Só que vocês já perceberam que tem gente, às vezes, no nosso meio, que reclama, que fala, e aí você sugere aquilo, a pessoa, não, isso não. E aí você sugere outra coisa, não, isso não. Aí chega um convite para tal situação, não, também isso não. Igual aquela história daquela senhora, no nosso lar, que lugar nenhum que o benfeitor colocava, ela estava bom. Não, mas lá, não, mas ali, não, mas fulano, ciclano, o lugar, a pessoa, o palestrante, o porteiro, e você vai culpando todo mundo. E você automaticamente vai para uma ilha, porque ninguém dá para conviver com você. E o benfeitor falou o que para ela? Minha irmã, eu acho então que você precisa de um repouso.
Já que você não consegue trabalhar, então vai repousar. Mas o que ele estava querendo dizer para ela? Minha irmã, o problema é você. Vai, se isola e pensa um pouco sobre o que está acontecendo. Tem alguma coisa errada com você. Mas na misericórdia que a gente encontra do lado de lá, a fala é toda adocicada. Minha irmã, agora você está precisando descansar. Mas você imagina, você chega para uma pessoa que não conseguiu trabalhar e fala que ela precisa descansar. Você precisa descansar, refletir um pouco, pensar. É esse convite. Nós temos o livre-arbítrio de negar qualquer tipo de despertar que chegue para nós. Só que é claro, como eu disse anteriormente, o momento da seiva vai chegar, né? A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem seu dia, a sua estação, seu tempo. Quanto tempo dura um plantio de alface? Quanto tempo dura um plantio de um pé de café? Para você colher café, quanto tempo você tem que esperar? Então, para cada um, é de uma forma. Só que a colheita, ela vai vir para nós, né? Vai acontecer, né? Que estejamos preparados. Eis que, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, a extinção do mal que ainda vive em nós. É necessário. Você não fez por conta própria. O que é a pandemia? Covid-19. É uma ceifa dessa. É uma ceifa dessa. Ela pode ser individual ou coletiva, mas vai acontecer, né? A gente viu como que é interessante a manifestação, casas que uma pessoa manifestava, às vezes pegava, adoecia, ia a óbito e o resto nem testava positivo. Não, mas eu tenho, né? Aí tipo, mas quem tinha problema de respiração na família era ela? Não, era outro. Ela não tinha nada. Eu vi uma situação assim, né, até em Tiquira. A mãe, que era saudável, pegou, desencarnou. O pai tinha problema respiratório, dormia junto com a mãe, né, descobriu só depois, assim, não teve nada, nem conseguiu testar positivo. As filhas também não. Então, assim, é esse processo, ele é individual ou coletivo, mas ele vai chegar, né, porque nós não usamos do nosso livre-arbítrio. Nesse instante, né, da ceifa, nesse instante, vemos a individualidade ou o povo se agitarem através de aflições e hecatombes, né, massacres em massa de pessoas ou de animais, né, massacres diversos, em gritos de alarmes e de socorro, como se estivessem nas sombras de um naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição das nossas aquisições ruinosas e inúteis. Ruinosas, que já estão ruindo, ou inúteis. Porque, meus irmãos, quando a gente para pensar, na maioria das vezes, o que mais nos dificulta na nossa evolução terrena é nosso apego. E às vezes aquilo que você tem seu maior apego e seu maior amor, na visão espírita, né, espiritual, é uma ruína ou é inútil. Por quê? Nós temos um olhar ainda mundano, nós não olhamos com o espírito. Nós não conseguimos olhar além. Então, às vezes, nos apegamos a coisa que, quando o benfeitor olha, fala, tira essa ruína dele aí, para ver se ajuda ele. Tira essas coisas inúteis aí da vida dele, para ver se ele consegue evoluir. Né? E em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Né? Como dizia o Chico, a santa dor, a mãe dor, né, vem com o objetivo de fazer com que nós caminhemos. A gente pode perceber que às vezes quando nossa vida entra num estado de estabilidade, né,
vem um ato, um acontecimento para dar aquele chacoalhão, que a gente costuma brincar que é o tubarão no aquário, né? E ele vem dessas formas aqui que a gente viu, ou é um desencarne inesperado, ou uma situação financeira, ou é uma briga na família, mas vem esse cutucão que é para a gente sair da zona de conforto. Porque quantos de nós gostaríamos de estar na zona de conforto? Hoje você vê jovens de 20 anos preocupados com a lei da aposentadoria que mudou. Você nem começou a trabalhar ainda, já está preocupado com a aposentadoria, né? E outros com 50 e poucos anos aposentados, que com certeza em breve, não é desejando mal, mas em breve vai estar aí depressivo. Eu sempre conto a história da minha sogra, né? Não pode mostrar para ela, viu, Marcelo? Ela não está aqui hoje. Mas trabalhava em 3 lugares, sabe? Dona de casa, cuidava de 3 filhos sozinhas, 3 filhos pequenos sozinhos. E sempre falou, não, vou trabalhar, quando eu fizer 54 anos, vou parar de trabalhar. Vou viver de renda. Mas ela levou tão a sério isso, que ela vendeu o fogão da casa dela para não cozinhar. Eu sou casado com a filha dela. Em 10 anos que a gente era casado, eu nunca almocei na casa dela. Porque ela não queria cozinhar, ela queria descansar. Então ela comia fora, tinha empregada que ia na casa, fazer tudo. Então mas qual que foi a consequência disso? Depressão. Extremamente depressiva. Por quê? Primeiro porque nós não fomos criados para isso, né? Nós não fomos criados para ficar ociosos, parados, nem fisicamente, nem mentalmente. É aquele velho ditado, né? Cabeça vazia, o diabo faz tricô. É o que acontece, né? Então que nós tenhamos essa percepção de identificar esse joio que está crescendo com a gente, e a gente possa transformar ele, ou nós mesmos, né, arrancá-los da nossa intimidade, para que não sejamos parte dessa ceifa quando ela chegar. Mas nós somos arrastados incondicionalmente, invariavelmente ao bem. Então a divindade ela vai usar todo o instrumento possível para te arrastar para o bem. Ela não vai tomar decisão por você, mas ela vai te provocar, vai te ajudar a tomar decisão, né? Então o estudo de hoje era esse. Vamos fechar os nossos olhos para a prece de encerramento, onde com os nossos corações agradecidos por essa lição do Evangelho de Jesus, que sempre vem de encontro aos nossos corações, às nossas necessidades de reflexão. Pedimos que nunca nos falte o amparo, a assistência, a força, a fé, para a nossa caminhada terrena, para sermos não só os expositores do Evangelho, mas sim os exemplos vivos do Evangelho de Jesus. Que Jesus nos envolva e nos ampare, hoje e sempre, que assim seja.